vídeo de hoje eu vou te mostrar por que é bobagem ficar se baseando na etimologia, ou seja, na origem das palavras, para decidir quais palavras a gente deve ou não usar. Fala a verdade aqui pra mim. Como é que você se sentiria se eu te dissesse que é errado chamar esses conjuntinhos aqui de pijamas? Porque pijama vem do persa pajama, que significava veste para as pernas. Então, pijama só pode cobrir as pernas. Se o que a pessoa ou o que a banana está usando cobre da cintura para cima, então não é pijama. Ou se eu te dissesse que é errado falar em terceira alternativa, porque alternativa vem do latim alter, que quer dizer segundo ou a segunda dentre duas opções. Fala a verdade para mim, você me mandaria pastar para não falar outra coisa. Mas, se nesses dois casos que eu mencionei, qualquer pessoa minimamente sensata acharia ridículo ficar corrigindo a fala alheia por causa da etimologia, ou seja, da origem das palavras, por que tanta gente se sente super confortável para dizer que a gente não deveria usar a palavra criado mudo, porque é uma expressão racista, ou não deveria dizer aluno, porque aluno significa sem luz? Será que é hoje que me cancelam? Acho que não, ninguém se importa comigo. No que se refere à língua, a etimologia, ou seja, o estudo da origem e da história das palavras, é dos assuntos mais populares. E olha, eu entendo o porquê desse fascínio. O ser humano é naturalmente curioso. A gente adora saber de onde as coisas vieram. E a etimologia muitas vezes ajuda a gente a assimilar e memorizar melhor o significado de algumas palavras. Quando alguém diz, olha, democracia vem do grego, cracia quer dizer poder, demos quer dizer povo, então democracia é o sistema em que o poder emana do povo. Não só a gente sacia a nossa curiosidade, como a gente também acaba usando esse conhecimento para assimilar e memorizar outras palavras que a gente venha a encontrar no futuro. Afinal, se na democracia quem manda é o povo, na meritocracia o que vale é o mérito, e assim por diante. Legal, divertido, mas tem um grande problema aí. Com o tempo, o significado das palavras pode mudar. E aí, muitas vezes, o significado original de uma palavra não bate mais. Às vezes não tem nada a ver com o significado que essa palavra tem hoje em dia. É o caso, por exemplo, de rapaz, que originalmente queria dizer ladrão. E hoje em dia ninguém associa uma coisa com a outra. Tanto que, a essa altura do campeonato, alguém defender que, ao chamar alguém de rapaz, você estaria acusando ele de ser um ladrão, porque essa é a origem etimológica da palavra, soaria, creio eu, levemente estúpido. Eu me surpreendo que até agora ninguém tenha começado um movimento de abolir a palavra trabalho, porque trabalho vem do latim tripalium, que se referia a um instrumento de tortura. Talvez porque, para a maioria de nós, trabalhar seja realmente uma tortura, né? Mas, enfim. Essa palavra latina, tripalium, deu origem a trabalho no português, mas em inglês deu origem a travel, que significa viagem ou viajar. Será então que toda a anglosfera, todo mundo que fala inglês, deveria abandonar a palavra travel e adotar um termo com uma origem um pouco menos nefasta? Aliás, já que eu mencionei o inglês, talvez seja uma boa reforçar que esse fenômeno das palavras mudando de sentido com o tempo não é exclusividade do português, não. Awful originalmente se referia a algo deslumbrante, algo que provocava fascínio, mas hoje em dia ficou só a conotação de horrível, medonho. Então, a conexão com a palavra awe, que significa fascínio, foi perdida, pelo menos do ponto de vista do significado. Agora, o mais complicado mesmo é quando as pessoas saem inventando etimologias falsas com base em uma ideia, em uma visão de mundo, e ficam policiando outras pessoas que supostamente estariam usando palavras indesejáveis. Você possivelmente já ouviu falar sobre uma discussão que volta e meia vem à tona sobre o termo criado mudo, que muita gente defende que é um termo racista porque ele se referiria a um escravo que ficava parado do lado da cama. Só que a gente tem zero, repito, zero evidências de que essa seja realmente a origem da palavra. Ao contrário, a gente tem evidências sólidas que esse termo não tem relação alguma com a escravidão, ainda que possa ser considerado de mau gosto você comparar uma pessoa com um móvel, mas enfim. A Alemanha e a Itália não usaram mão de obra escravizada em seus territórios nos tempos coloniais, mas em alemão a gente tem a expressão Stuma Dina e em italiano servo muto, ambas significando criado mudo. Ah, temos também essa expressão aqui, em francês, que também significa criado mudo. Então não, criado mudo não é um termo que remonta ao passado escravocrata do Brasil, por mais vergonhoso que esse passado tenha sido. Outro caso maravilhoso, só que não, seria essa história de que aluno significaria sem luz. Só que aluno nunca
quis dizer sem luz. A palavra original em latim, alumnus, tinha relação com o verbo alere, que significava alimentar, nutrir. Então a palavra alumnus, a princípio, tinha o significado de criança de peito, lactente, e depois, por extensão, ganhou o sentido de discípulo. Nada a ver com luz. Desculpa aí. Aliás, você já ouviu alguma história bizarra sobre a origem de alguma palavra ou expressão? Algo tão esdrúxulo, tão bizarro que você não consegue entender como é que alguém pode acreditar nisso? Ou mesmo alguma explicação bizarra que você não tem certeza se é verdade? Não esquece de deixar seu comentário, mas continuando. O outro lado dessa moeda é quando a gente sai do âmbito das pseudo-etimologias, das origens e das histórias falsas, e cai no campo das palavras que possivelmente ou provavelmente têm sim origem controversa, como é o caso de judiar, que remete a judeus, ou mesmo de mulato, que existe quem defenda que veio do árabe, mas que é possível que tenha surgido como uma comparação dessas pessoas com mulas. Esse é um aspecto mais controverso no qual nesse vídeo eu não vou me aprofundar, mas para a gente poder discutir esses casos de forma sensata e produtiva, a gente precisa ter em mente os outros aspectos que eu apresentei nesse vídeo. E olha, eu genuinamente acredito que quem espalha esse tipo de coisa sobre a palavra aluno, sobre criado mudo, sobre termos semelhantes, muito provavelmente faz isso por boas intenções. Mas gente, já passou da hora da gente ir com um pouco mais de calma, porque de boas intenções, o inferno tá cheio. E não adianta ficar horrorizado com fake news e com negacionismo científico se quando a narrativa é conveniente para o que a gente defende, a gente sai reproduzindo qualquer coisa sem o menor senso crítico. O processo é o mesmo. Se quando a gente fala sobre a origem das palavras, as pessoas já se comportam assim, saem reproduzindo as coisas sem investigar se isso é verdade ou não, imagina o que acontece quando a gente vai falar sobre assuntos que têm um impacto mais direto na realidade material da população. Então, da próxima vez que alguém vier te falar sobre a origem de alguma palavra ou de algum termo, não abandona seu senso crítico, vai com calma e encara aquilo como que aquela informação realmente é. Uma informação interessante, pode ser uma informação divertida, pode ser uma boa ajuda, dependendo da situação, para você memorizar o que aquela palavra quer dizer, mas é isso, é uma curiosidade. Não é e nem deveria ser a origem de uma palavra que determina o que ela quer dizer hoje em dia. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar sua curtida e de se inscrever no canal para mais conteúdos linguísticos como esse. Obrigado pela sua atenção e a gente se vê na próxima.